Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estar iniciando hoje mais uma aula sobre determinantes, né? A aula de hoje ela vai ser rapidinha, né? A gente vai falar sobre a matriz de Vandermonde e como calcular o seu determinante, certo? Quando for na próxima semana, já que a gente está finalizando o conteúdo, nós vamos ter um momento específico para tirar somente as dúvidas de vocês, conversar sobre a resolução das atividades, tá bom? Então, semana que vem nós não vamos ter aula por aqui, só lá pelo Meet, onde a gente vai conversar sobre as dúvidas que vocês têm, tá bom? Bom, mas vamos para o assunto de hoje. O que é uma matriz de Vandermonde, né? Nós chamamos de matriz de Vandermonde, ou também chamado de matriz das potências, toda matriz que tem ordem maior ou igual a 2, e ela é dessa forma. Perceba que cada coluna ela tem um conjunto de potências. A primeira linha é toda formada por 1. Por que por 1? Porque são os elementos das colunas elevadas a zero. O A1 elevado a zero, A2 elevado a zero, A3 elevado a zero e assim sucessivamente, certo? Na segunda coluna nós vamos ter a potência 1. Todos esses A1, A2, A3 elevado a 1. Na terceira linha nós vamos ter todos esses números também elevados ao quadrado. E assim sucessivamente, até que na última linha nós vamos ter todos esses números elevados a n-1. Começa em 0, vai até n-1, as potências, certo? Isso é uma chamada matriz de Vandermonde ou matriz das potências, certo? Os elementos, caso você olhe para uma matriz e analise e diga: essa matriz é uma matriz de Vandermonde. Se ela for uma matriz, você vai olhar para os elementos da segunda linha. Os elementos da segunda linha dessa matriz são os chamados elementos característicos, ou seja, eles são os elementos que formam a matriz, né? E aí nós vamos indicar o determinante dessa matriz de Vandermonde como sendo esse símbolozinho aqui, certo? VA1, A2, A3 até AN. E aí, o mais importante, como é que a gente calcula o determinante de uma matriz de Vandermonde? O determinante de uma matriz dessa é calculado a partir do produto de todas as diferenças possíveis entre os elementos característicos, com a condição de que nas diferenças o minuendo tenha um índice menor que o subtraindo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos sempre pegar os números de índice maiores e diminuir os de índices menores. Lucas, ainda não entendi. Vamos para um exemplo para ficar claro. Por exemplo, esse primeiro caso aqui. Primeira coisa que a gente tem que analisar. Essa matriz aqui é uma matriz de Vandermonde? O que é que caracteriza ela? Ela é de ordem 3, então a última potência tem que ser 2, não é isso? A primeira linha, ela tem, porque sempre a última potência é n-1. Como ela é ordem 3, então a última potência é 2. Primeira linha, todos os elementos são iguais a 1, certo? Na segunda linha, a gente vai ter os chamados elementos característicos, 2, 3 e 4. Na segunda linha, nós vamos ter esses elementos característicos elevados ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Se tivéssemos uma quarta linha, teria que ser esses elementos característicos elevados ao cubo, e assim sucessivamente, a quarta, a quinta, a sexta, certo? Então, nesse caso, nós vemos que é uma matriz de Vandermonde. Primeira linha, todos os elementos iguais a 1. Segunda linha, os elementos característicos. E a terceira linha são todos os elementos da segunda elevado ao quadrado. Então, nesse caso, é uma matriz de Vandermonde. Sendo uma matriz de Vandermonde, como é que nós vamos calcular o seu determinante? Nós vamos pegar os elementos da segunda linha e nós vamos pegar sempre do último elemento subtraindo os demais. E todas essas subtrações vão se multiplicar. Como assim? Por exemplo, vou fazer 4 menos 3, 4 menos 2. Então vai ficar 4 menos 3 vezes 4 menos 2. Fiz isso com o 4, né? Agora eu vou fazer com 3. 3 menos 2 no caso.
Então vai ficar vezes 3 menos 2. Então isso aqui vai ser 1 vezes 2 vezes 1. Então esse determinante aqui é 2. Beleza? É só isso. Matriz de Van der Monde é só isso. Beleza? Vamos agora para o segundo exemplo, né? Como eu disse, essa aula de hoje vai ser curtinha, tá bom? E aí a gente vai, na próxima semana, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Vou deixar o tempo adicional de aula para vocês resolverem as questões, certo? Um tempo a mais para vocês resolverem a lista de exercícios. Nesta segunda, nós temos que verificar primeiro se é de Van der Monde, como de costume. Primeiro, os elementos da primeira linha são todos iguais a 1? São. Os elementos da segunda linha são chamados elementos característicos. Na terceira linha, nós temos esses elementos característicos elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. Menos 3 ao quadrado é 9, positivo, porque o expoente é par. 5 ao quadrado, 25. Beleza? Vamos para a terceira linha. Na terceira linha, nós temos os elementos da segunda elevado ao cubo. A outra foi ao quadrado, agora é ao cubo. 2 ao cubo, 8. 1 ao cubo, 1. Menos 3 ao cubo, menos 27. 5 ao cubo, 125. Então, é matriz de Van der Monde. Já que é matriz de Van der Monde, como é que nós vamos fazer o cálculo do seu determinante? Vamos pegar os elementos da segunda linha. No caso é 2, 1, menos 3, 5. E vamos fazer todas as diferenças possíveis e multiplicá-las, ou seja, 5 menos menos 3, 5 menos menos 1 e 5 menos 2. Então fica 5 menos menos 3, no caso fica 5 mais 3, vezes 5 menos 1, vezes 5 menos 2. Ok? Agora vamos para o subsequente, o menos 3. Menos 3 menos 1, menos 3 menos 2. Então vai ficar vezes menos 3 menos 1, vezes menos 3 menos 2. E por último agora, o último aqui vai ficar 1 menos 2, né? Então vai ficar aqui 1 menos 2. E aí vamos ficar 5 mais 3, 8. 5 menos 1, 4. 5 menos 2, 3. Menos 3 menos 1, menos 4. Menos 3 menos 2, menos 5. Tá entre parênteses. 1 menos 2, menos 1. E agora vamos multiplicar isso tudo para ver quanto dá. Menos com menos vai dar mais. Já sei que o resultado será positivo. Isso aqui vai me dar... Vou fazer a conta aqui. 8 vezes 4 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Isso dá 1920. Esse é o valor do determinante da nossa segunda questão. Beleza? Bom, gente, é isso. Essa foi nossa aula de hoje. Como eu disse, foi bem curtinha. Esse tempo a mais vocês vão usar para resolver a lista. Para na semana que vem vocês trazerem todas as dúvidas e a gente tirar elas. Tá bom? Bom, pois é isso. Aquele abraço. Até a próxima.